Semana passada a gente esteve falando aí sobre como saber que somos salvos, porque certamente a salvação é pela fé, pela graça, por meio da fé. Agora, a fé é uma questão muito subjetiva, e porque a fé é uma questão muito subjetiva, quando a gente faz uma enquete, quase todo mundo responde: eu creio. Quem crê em Jesus? Eu creio. Vai lá no bordel e pergunta também: quem crê em Jesus? E eles vão dizer: eu creio. Será que creio como deveria crer? Será que a minha fé é realmente uma fé viva em Deus? E uma das coisas que a gente vê Jesus apontando é que a verdadeira fé em Deus, ela é frutífera. A verdadeira fé em Deus é impactante. A verdadeira fé em Deus é transformadora. Não é possível crer de verdade e seguir sendo a mesma pessoa, com os mesmos valores. Há, de fato, no encontro com Deus, e no verdadeiro encontro com Deus, uma transformação. A salvação não é apenas uma mudança de status, de perdido para salvo. Há uma regeneração, que é chamado de novo nascimento. Jesus disse isso para Nicodemos: necessário é nascer de novo. É necessário nascer de novo, pela semente do Espírito Santo, ser regenerado, ser uma nova criatura. Paulo falava: não mais eu, mas Cristo vive em mim. É a vida que vivo pela fé no Filho de Deus. Então, viver pela fé, essa fé é alguma coisa mais do que apenas uma afirmação, uma profissão, da boca para fora. Naquele dia, ou seja, no dia do juízo, disse Jesus, concluindo o sermão da montanha: naquele dia muitos me dirão: Senhor, Senhor, em teu nome não realizamos grandes feitos, milagres e assim sucessivamente. E essas pessoas que estarão diante de Cristo no dia do juízo final parecem conhecer a Cristo e têm uma certa intimidade com Ele, a ponto de chamá-lo de Senhor, Senhor. O problema é que essas pessoas podem conhecer a Jesus, mas elas não são conhecidas por Cristo. Elas dizem Senhor, mas o problema é que Jesus não as conhece. Apartai-vos de mim, porque não vos conheço, disse Jesus. E Ele dirá isso a muitas pessoas: vós praticadores da iniquidade. Os praticadores da iniquidade, ou seja, os pecadores contumazes, aqueles que vivem na prática do pecado, esses deveriam ficar com a pulga atrás da orelha. Não é que ser cristão é o mesmo que não pecar. Não, Pedro pecou, mas Pedro não vivia pecando. Pedro vivia tentando acertar. Pedro estava seguindo o mestre, vez por outra escorregava, e quando caía, não ficava achando isso normal, não ficava achando isso bonito. Pedro chorava amargamente, arrependido, porque possuía uma intimidade com Deus e com Cristo, e tinha aquela tristeza segundo Deus, porque existe uma tristeza segundo o mundo e uma tristeza segundo Deus. Sabia disso? A tristeza segundo Deus é aquela que nos leva ao arrependimento. A tristeza segundo o mundo é aquela que nos leva à depressão, é aquela que nos leva para o buraco, é aquela que nos leva para a cova, é aquela que nos destrói. A segundo Deus, a tristeza segundo Deus é a tristeza por ter cometido uma coisa errada, um mover do Espírito em nosso coração, uma pontada lá dentro e um choro muitas vezes, se não em lágrimas, mas lá no coração, porque magoamos e ferimos o ser mais maravilhoso, encantador, amoroso, poderoso, amigo que existe, nosso Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, hoje eu queria falar
pouco mais sobre salvação. E convido vocês hoje a abrirem as suas Bíblias em Tito, capítulo 2, versículo 11. Muito curioso observar a semelhança entre o que afirma João, que estudamos 1 João semana passada, e o que afirma o apóstolo Paulo. Eles não pregavam evangelhos distintos, eles pregavam o mesmo evangelho, tinham o mesmo ensino e a mesma perspectiva. Isso vai ficar muito claro aqui. Esse texto é maravilhoso. Eu convido vocês a se colocarem em pé em respeito à palavra de Deus, que será lida. Tito capítulo 2, epístola do apóstolo Paulo, carta do apóstolo Paulo a esse pastor, a esse bispo chamado Tito. A partir do versículo 11 diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta e repreende também com toda autoridade, ninguém te despreze. Amém? Podem sentar. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A salvação é pela graça, e você sabe por que ela é pela graça? Porque nós pecamos. Nós pecamos porque somos pecadores. Nós não somos pecadores porque pecamos. Há uma diferença aí. Essa diferença é que existe em nós uma natureza caída. Falando dos homens de um modo geral, falando daqueles que não são nascidos de Deus. Uma natureza caída, que tende ao pecado, vendida ao pecado. Os homens nascem sobre o reinado do pecado. Não quer dizer que tudo o que eles fazem é absolutamente mal. Não quer dizer que não exista alguma bondade, alguma verdade, alguma justiça. O problema é que existe dentro do homem uma propensão para o mal, que leva muitas vezes o indivíduo a fazer e agir contra a sua própria consciência. Mente quando sabia que deveria falar a verdade. Tem inclinações para coisas que são impuras. Ou seja, ainda que possamos discernir e enxergar virtudes humanas, e elas existem, o melhor delas, as virtudes mais excelentes dos homens, por causa desse seu coração, que é um coração pecaminoso, elas não são suficientes para conquistar um ingresso para entrar no céu. Tem gente que pensa que a salvação é alguma coisa mais ou menos assim: no dia do juízo, São Pedro estará lá, haverá uma balança, Deus estará lá, Jesus também, e uma balança, e vai pesar tudo que você fez de bom de um lado, tudo que você fez de mal de outro lado. Se por acaso as coisas que você fez de mal pesarem mais do que as coisas que você fez de bem, pior para você, né? Tem gente que pensa que a salvação
vai se dar nesta balança. E por que eles pensam assim? Eles julgam: eu já fiz, bem, eu fiz uns cálculos rápidos e eu acredito que já pratiquei mais coisas boas do que coisas más, então eu posso ficar sossegado e tranquilo. Eu imagino um bandido, e desculpa comparar você com um bandido, mas é só uma ilustração, como nós seres humanos, um bandido diante da lei, da justiça, porque todo bandido já deve ter feito alguma coisa boa, não é mesmo? Vez por outra, em algum lugar, em algum momento. Eu não conheço ninguém que seja mal o tempo todo, 100% das vezes. Não. Deve ter lá suas recaídas e pratica o bem, né? Porque a tônica da vida dele é o mal. Vamos supor que esse bandido chegue diante do juiz, ele cometeu crimes, às vezes até assassinatos, não apenas roubos. Chega lá diante do juiz e fala assim: juiz, calma lá, não vai me condenar por essas coisas erradas que eu fiz. Afinal de contas, o senhor precisa levar em consideração as coisas boas que eu fiz. O juiz pode até ficar admirado de saber que aquela criatura era capaz de fazer coisas boas, pode ficar surpreso, mas ele vai ter que julgar e condenar baseado nos fatos, e os fatos ali apontam que aquele homem é um criminoso. E como fica patente e claro para juízes e jurados que se trata de um criminoso, ele precisa pagar pelo crime que cometeu. Tem gente que olha para Deus e só enxerga uma pessoa boa. Bom, eu não estou dizendo que Deus seja uma pessoa má. Calma lá, com as suas conclusões precipitadas. O problema é enxergar Deus como bonzinho, como um ser amoroso, como puro amor. Deus é amor puro amor. Bom, é verdade que Deus é amor. O problema de pensar em Deus apenas em termos de amor é que isso é incongruente com as Escrituras Sagradas e com as descrições que ela mesmo faz de Deus. Porque se é certo que Deus é amor, também é certo que Deus é justiça. Não tinha parado para pensar nisso. Deus ama, e como amor, Ele envia seu Filho, Ele propicia salvação. Mas esse mesmo Deus que está derramando dos altos céus uma graça salvadora para alcançar a humanidade inteira, por tanto amor que Ele tem pelo mundo, é o mesmo Deus que no final das contas virá sobre as nuvens do céu com grande poder e glória e estabelecerá o dia do juízo final. O mesmo Deus que é nosso advogado quando nós pela fé o aceitamos e nele cremos, é também o juiz. Ele oferece perdão e salvação, mas Ele também julga e pune. Ele é o grande vingador do universo. Precisamos ter um equilíbrio, porque se Deus só fosse amor, a gente deveria se perguntar: por que é que Cristo teve que morrer? Se Deus é só amor, por que é que Ele não salvou a todo mundo de um jeito ou de outro? Por que é que Cristo precisa morrer? Você nunca se perguntou por que é que Cristo teve que morrer? Ele teve que morrer para satisfazer uma cláusula da justiça. Mas de que justiça? Da sua própria justiça. Porque Deus é justo, Deus é santo. Deus não pactua com o mal. E Deus também odeia. Odeia? Eu nunca ouvi falar que Deus odeia. Bispo, tome cuidado com as suas palavras. Sim, Ele odeia o mal. Porque todo que ama também odeia. É impossível eu amar a vida e não odiar a violência. Concorda? É impossível eu amar os infantes,
as criancinhas que nós acabamos de abençoar e não odiar o aborto. Está entendendo? É impossível amar a verdade e não odiar a mentira. A ira de Deus, a gente só ouve falar hoje sobre o amor de Deus e não mais sobre a ira. A ira de Deus significa o seu justo juízo, que vem também e que se manifesta também. E a gente precisa se ver com ela. E é por causa da ira de Deus contra o pecado, contra os pecadores, porque não é apenas amor de Deus que se manifesta aos pecadores, mas nós vemos também a ira de Deus se manifestando contra os pecadores. Vai lá no Antigo Testamento, também no Novo, mas lá no Antigo Testamento a gente lembra de Moisés, às vezes até tendo que tentar aplacar a ira de Deus, porque Deus estava por aqui com o povo que pecava, voltava as costas, era ingrato, era um povo incrédulo, e muitas vezes foram as que Deus quis aniquilar aquele povo. Mas que nós estamos falando? É o mesmo Deus? É o mesmo Deus. É o Deus que julgará o mundo com justiça. É o Deus que jurou na sua ira, que jurou na sua indignação que aquele povo de Israel, com exceção de Josué e Caleb, pereceria no deserto, que não entraria na terra prometida. É o mesmo Deus que nos tempos do Novo Testamento visita com fúria a igreja e mata Ananias e Safira. Deus mata? Claro que mata. Quantos e quem Ele bem quiser. Só que não faz isso por capricho, e o que faz de acordo com a sua justiça. Diz Jeremias que nós só estamos vivos por causa das misericórdias de Deus. Porque as misericórdias de Deus são a causa de nós não termos sido ainda consumidos. Então a gente precisa entender que Deus é misericordioso e bom, mas ao mesmo tempo justo, e que por causa da justiça que pede a nossa cabeça, o dia que pecardes, certamente morrereis, disse o Senhor a Adão e a Eva. Por causa disso é que Cristo vai para a cruz. Cristo vai para a cruz como Deus, verdadeiramente Deus, e como homem, verdadeiramente homem, homem sem pecado, que assume como irmão mais velho nosso a nossa sentença, a morte. Ele morre para aplacar a ira de Deus. Ele morre, ele recebe essa justiça, e a sentença dos nossos pecados recai sobre ele. Cristo está como que assumindo a nossa culpa e nos justificando diante do Senhor. Essa salvação, que é pela graça que Ele oferece, o perdão, a absolvição, porque o pecado, o salário do pecado é a morte. O pecado não fica impune. Ele não fica impune por causa da justiça divina. O pecado precisava ser punido devidamente, ou os pecadores precisam ser punidos devidamente. Cristo, por muito amor que nos tem, assumiu o nosso lugar e morreu a seu tempo por nós, digamos assim, nos justificando, satisfazendo a justiça divina. Lá na cruz, o que nós encontramos é a justiça de Deus sendo cumprida na pessoa de Jesus Cristo. Por amor a nós,
Temos na cruz a grande manifestação do amor de Deus, que por amor deu o seu Filho unigênito. Temos na cruz, ao mesmo tempo, a manifestação e uma expressão da justiça divina, que julgou e condenou a Jesus Cristo. Inocente. Nossos pecados caíram sobre a cabeça e o corpo de Jesus Cristo. Pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, pela sua morte, nós fomos sarados e vivificados. Então a Bíblia diz: todos pecaram e carecem de salvação, carecem da glória de Deus. Romanos 3:23 e o 6:23 que já falei, o salário do pecado é a morte. E Efésios 2:1 diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Nós nada podíamos fazer de eficiente, de eficaz, para conquistar méritos diante de Deus, para justificar nossa presença no céu, por causa dos pecados cometidos. Ainda que pudéssemos ter alguma coisa de justiça, alguma lista de boas obras, elas seriam como trapo de imundícia diante da santidade divina. Diz Isaías 64, versículo 6: todas as nossas justiças são como trapo de imundícia, o melhor de nós não é suficiente. Romanos 3:10 diz: não há um justo. Não é que não existem pessoas que pratiquem alguma espécie de justiça, mas na acepção da palavra, um verdadeiro justo, realmente esse não há. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É por isso que Isaías, quando tem um encontro com o Senhor, quando tem uma visão de Deus, ele diz: ai de mim, ele grita: ai de mim, Isaías capítulo 6. Pedro, quando tem aquele encontro com Cristo, aquela pesca maravilhosa, Pedro, quando cai a ficha para Pedro, e ele percebe que Jesus é o Filho de Deus, ele percebe que está diante não de um ser humano, não de um profeta comum, que ele está diante do próprio Filho de Deus encarnado. Ele diz: retira-te de mim, retira-te da minha presença, Senhor, retira-te do meu barco, porque eu não sou digno. Até João Batista, que dentre os filhos de mulher, segundo a testemunha do próprio Jesus, dos nascidos de mulher, não houve um tão santo, tão devotado, tão consagrado como João Batista. Que coisa, que elogio! E o próprio João Batista, diante de Jesus, o que foi que ele disse? Eu não sou digno de carregar as sandálias, de desatar o nó das suas sandálias. Eu não sou digno. Diante de Cristo, o melhor dos homens percebe a sua indignidade. O melhor de nós, o melhor de toda a raça humana, percebe a sua condição de pecador e clama: tem misericórdia de mim, Senhor, que sou pecador. Não podemos nos salvar, não podemos reivindicar o lugar diante de Deus no céu e na eternidade baseado nos nossos próprios méritos. Os nossos pecados já cometidos revelam que somos pecadores, e esses pecados trazem condenação. A ira de Deus se manifesta. Romanos capítulo 1, versículo 18, porque a gente acabou de ler o texto que a gente está começando aí a desvencilhar, a expor, de Tito capítulo 2, versículo 11, diz: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Há uma graça que se manifesta do céu, salvadora para todos os homens, mas também há uma ira. Diz Romanos capítulo 1, versículo 18: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens. Esse equilíbrio entre a graça e a justiça, graça, ira, amor, justiça. Tito capítulo 2, então, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens.
Gente, salvação é manifesta e o juízo é chegado. Quando começou a pregar João Batista, ele disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, e eis que o machado está posto à raiz da árvore, e toda árvore que não produzir os devidos frutos é cortada e lançada fora. Então a ira está se manifestando, o juízo está chegando. A gente precisa se salvar, mas não podemos nos salvar a nós mesmos. Encontramos esta grande revelação de Tito capítulo 2: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Eu gosto de Apocalipse capítulo 4 porque é uma visão do céu, uma visão do trono de Deus, e ela começa dizendo assim: a porta do céu está aberta. Isso é uma boa notícia. A porta do trono de Deus, do céu, está aberta, porque Jesus abriu para nós. Há esperança. Mas a mesma visão revela que do trono de Deus saíam trovões e relâmpagos. A ira também, a justiça, o amor, a misericórdia, a santidade. A ira, a justiça, a santidade. Deus é amor, como diz o próprio apóstolo João, e também é fogo consumidor, como diz o autor de Hebreus. Ele é advogado, mas também é juiz. Deus ama a justiça, mas odeia o pecado. Deus ama a verdade, mas odeia a mentira. Deus ama a vida, mas odeia a violência. Eu gosto desse texto também porque, ao contrário do ensino dos calvinistas, eu falo isso com todas as letras, os calvinistas ensinam que Jesus Cristo não morreu por toda a humanidade, que o seu sacrifício na cruz foi apenas em favor de um grupo seleto de escolhidos. O texto que nós acabamos de ler diz: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Isso não implica na salvação de todos, implica que o que Cristo fez é uma abertura, é uma oportunidade, tem um valor, é extensivo, é abrangente, inclui todas as criaturas humanas, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Hebreus 2:9 diz: Jesus provou a morte por todos os homens, mostrando que a expiação de Cristo tem um caráter universal. Não foi apenas em favor de um grupo de escolhidos pré-determinados para o céu, quando todos os demais foram predestinados para o inferno. Não, Cristo morreu por todos, Ele amou o mundo e Ele provou a morte por todos os homens, segundo Hebreus capítulo 2, versículo 9. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 6 diz: assim mesmo se deu em resgate por todos. E 1 Timóteo 2,4 diz: Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Este é o coração de Deus, ama todas as suas criaturas, nos amou quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nisso prova Deus o seu grande amor por nós. João 3,16, não, 2 Pedro 3,9 diz que nenhuma das suas criaturas, nenhum ser humano pereça, antes Ele quer que todos cheguem ao arrependimento. Ele deseja que todos experimentem a graça salvadora e a recebam com fé e arrependimento. Esse é o propósito de Deus. E eu convido você a abrir João capítulo 3, versículo 16 até o 19. Pode abrir lá.
Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado. Em outras palavras, já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Cristo não foi enviado ao mundo para condenar, para julgar. Ele foi enviado ao mundo para salvar, para redimir. A luz se manifestou no meio das trevas, para propiciar salvação, libertação das trevas, para redimir os homens, para salvar as pessoas. O juízo é esse, o julgamento é esse, que a luz manifestou-se ao mundo, que a graça salvadora se manifestou a todos os homens, mas grande parte da humanidade preferiu continuar nas trevas. A luz se manifesta, mas tem gente gostando mais de ficar no escuro, está entendendo? A luz se manifesta, mas tem gente querendo apagar essa luz, tem gente ignorando essa luz, tem gente se fechando para essa luz. A salvação é a luz de Deus brilhando no mundo em trevas, mas muita gente tem amado mais as trevas do que a luz. O juízo e a condenação está aí. A luz veio, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Quando a gente lê primeiro capítulo de João, só voltar para a página assim você já vai chegar lá, né? Olha só que texto grandioso e maravilhoso. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João Batista. Ele veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Todos. Esse era o propósito de Deus, que através do testemunho de João, todos pudessem se converter, todos pudessem se arrepender, porque essa é a vontade de Deus, que todos sejam salvos. Ele não era a luz, João não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo o homem. A todo o homem. Quando a gente prega a palavra de Deus e o Evangelho chega, com ele, como o Evangelho chega o Espírito, como o Evangelho chega o Cristo, e o Espírito nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito que vem acompanhado com a palavra, que vem acompanhado com o Evangelho, ele cria todas as condições necessárias para que alguém seja liberto das trevas e saia e seja redimido e venha para a maravilhosa luz de Deus. A luz se manifesta, mas muitos preferem amar e amam mais as trevas do que a luz. Eis aí a condenação. Ele veio para os que eram seus, e o seu próprio povo, o povo hebreu, o povo que recebeu o pacto, a aliança, esse povo quase que como um todo voltou-se contra o Cristo, voltou-se contra o seu Messias, não o reconheceu. Mas há tantos quantos, eis aí mais uma expressão que fala da universalidade deste Evangelho e desta salvação. Há tantos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E aqui a gente já começa a entrar no outro ponto da mensagem. Feitos. Não nos deu o poder de sermos chamados filhos de Deus, de sermos considerados filhos de Deus, de sermos tratados como se tais fôssemos. Não nos deu o poder apenas de recebermos o nome do Filho de Deus, de Filho de Deus, mas deu-nos o poder de sermos feitos filhos de Deus.
E não foi a Érica que leu hoje o texto revelador de Romanos capítulo 8? Não é? E o que diz lá? Que nós fomos predestinados para sermos conformes à imagem de seu Filho Jesus Cristo, para que Cristo seja o primogênito dentre muitos irmãos. Diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 1, versículo 3, coisa semelhante. Ele nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos e graças espirituais. Ele nos predestinou, nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para sermos santos, irrepreensíveis perante Ele em amor. O que Cristo veio fazer é criar uma nova humanidade. Somos chamados, não é à toa, de novas criaturas. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Cristo já tem nos feito filhos de Deus. Feito filhos de Deus. É por isso que João fala que nós podemos saber que estamos em Cristo pelos frutos. É por isso que Jesus diz: pelos seus frutos os conhecereis, porque os verdadeiros filhos de Deus agem como tal, ou pelo menos estão no caminho. Ou pelo menos estão no caminho. Ou pelo menos estão olhando firmemente para o autor e consumador da sua fé, deixando as coisas que para trás ficam, rumando para o caminho da perfeição. A palavra de Deus diversas vezes diz: sede santos, porque santo é vosso Pai. A santidade não é apenas uma coisa que nos é imputada como um título, como dizem calvinistas, como gostam de falar da salvação apenas em termos da justificação e não em termos da regeneração, e não em termos da santificação, e não em termos de sermos conforme a imagem de Jesus Cristo, e não em termos do que claramente diz o apóstolo Paulo, do que claramente diz o autor de Hebreus, que para a santificação, para a santidade, nós fomos chamados, feitos filhos de Deus, servos do Altíssimo. Ah, mas eu amo a Deus, e diz o próprio Senhor Jesus Cristo: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E diziam já os judeus, os fariseus na época de Jesus Cristo: nós somos filhos de Abraão, nós somos o povo de Deus, nós somos o povo do pacto, nós temos aliança com Deus, nós passamos, experimentamos a circuncisão. E Jesus Cristo vai dizer na cara deles: até destas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. O que significa isso? Que não basta a gente dizer, que não basta a gente estar na igreja, que não basta ter sido batizado, ser circuncidado. É necessário nascer de novo, é necessário ser uma nova criatura, é necessário, pelo poder do Espírito Santo, nos tornarmos filhos de Deus. João 6,40 diz: a vontade de meu Pai é que todo homem que vira o Filho e crê nele tenha a vida eterna. Todo homem. Deus amou o mundo, a todos. Veja só o capítulo 3 aqui de Tito. Nós estamos estudando o capítulo 2, os versículos ali, mas Tito capítulo 3 diz: e quando porém se manifestou a benignidade de Deus nosso Salvador e seu amor para com todos, e não o seu amor para com uma elite predestinada para a salvação, mas o seu amor para com todos, porque Deus amou o mundo. Nós somos salvos pela graça, mas essa graça, essa fé em Cristo, faz a gente experimentar a regeneração, a salvação. Eu quero ler para vocês aqui, olha, Tito capítulo 3, o versículo 5. E não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia Ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros,
segundo a esperança da vida eterna. Fiel a esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. E você quer ver como que João e Paulo falam a mesma coisa? Aqui já estamos vendo eles falando a mesma coisa em termos da importância, da relevância, do significado, do lugar, do papel das boas obras na vida do salvo. Não é pelas boas obras que somos salvos, mas uma vez salvos pela graça, somos feitos filhos de Deus e temos agora uma capacitação do Espírito para viver à altura dessa vocação, desse chamado, e podemos produzir os frutos do Espírito. Se queremos saber que somos de Deus, ou se somos ou não de Deus, precisamos examinar os frutos. Diz João na sua epístola que aquele que diz que crê em Deus e que é filho de Deus, mas vive praticando o mal, vive enfurnado, fissurado na prática do mal, vive pecando, esse engana a si mesmo, porque o nascido de Deus não vive na prática do pecado. Olha aqui que diz o apóstolo Paulo, o apóstolo da graça, versículo 10: evita o homem, capítulo 3, versículo 10: evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesma está condenada. Não vive na prática do pecado. Se vive na prática do pecado, precisa nascer de novo, precisa de uma verdadeira salvação. Salvação não apenas da culpa, mas do poder do pecado. Somos feitos filhos de Deus. Da escravidão do pecado fomos salvos, fomos regenerados, não por obras de justiça praticadas por nós, mas por sua graça, pelo lavar regenerador e purificador do Espírito Santo, para sermos parecidos com Jesus, uma nova humanidade, Cristo primogênito dentre muitos irmãos. Por isso as exortações: não vos conformeis com esse século, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus é a nossa santificação. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo, o começo já, os primeiros versículos falam sobre a importância da santificação. Queridos irmãos, digo isso para vocês com muito amor, e certamente muito invocado com pregações que vão na contramão de tudo aquilo que Jesus ensinou, que os apóstolos pregaram, e que fazem a cabeça de uma multidão tremenda que negligencia a santificação. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Examine-se, pois, veja se você está em Cristo. Vamos ser cristãos de fato e de verdade, feitos pelo Espírito Santo de Deus, feitos novas criaturas, feitos filhos de Deus. Deus deu-nos o poder de sermos feitos filhos de Deus. A luz se manifestou a todos os homens. Muitos amaram mais as trevas do que a luz, mas há aqueles que abraçam a luz, se arrependem e seguem ao Senhor Jesus Cristo. Vamos ter um momento de reflexão, de oração? Curva a sua cabeça e oremos ao Senhor nessa hora. Sem fé é impossível agradar a Deus, mas com fé, será que com fé é possível a gente
viver uma vida que desagrada a Deus? Será que o oposto? Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas com fé devemos nós vivermos em novidade de vida. Aquele que furtava, não furta mais. Porque os ladrões não herdarão o reino dos céus. Nem os feiticeiros, nem os idólatras, nem os mentirosos, nem os adúlteros, os que praticam a imoralidade e as impurezas, os que amam mais este mundo e se apegam às coisas desta vida do que a Deus. Onde é que está o nosso coração? Porque onde está o nosso tesouro, aquilo que nós valorizamos, aquilo que nós temos apreço, aquilo que nós priorizamos, ali está o nosso coração. Que o nosso coração esteja em Deus, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Que o Senhor nos livre de toda a armadilha, de todo engano, daqueles que estão ensinando que não importa uma vida de pecado, pois a salvação é pela graça. Em nome da salvação pela graça, pregam que não importam as más obras e a quantidade delas. Não é necessário realmente uma conversão, não é necessário até mesmo arrependimento, não é necessário os frutos dignos desse arrependimento, que não é necessário nascer de novo, que não é necessário obediência. Quando Jesus claramente nas suas últimas palavras disse: todo o poder me foi dado no céu e na terra, portanto ide, fazei discípulos, e não apenas crentes, discípulos, seguidores, servos, seguidores, batizando-os e ensinando a guardar, ensinando a obedecer tudo que vos tenho dito, e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Irmãos, a obediência é necessária. Aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Somos salvos por pura graça e misericórdia de Deus, salvos pela fé, mas para as boas obras, para uma vida de obediência, para sermos feitos filhos de Deus, para um novo viver, para andarmos de modo digno do Evangelho, não para vivermos em pecado, nós que para Ele já morremos. E esses são textos bíblicos que acabei de citar, para aqueles que conhecem bem as Escrituras, sabem do que estou falando. O que prego não é coisa da minha cabeça, o que eu prego não é coisa que de repente é uma interpretação. Aliás, não estou falando de um texto isolado, estou falando do contexto das Escrituras Sagradas. Eis aí a revelação. A salvação de Deus se manifestou, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Aleluia. Mas ela está apelando para que a gente renuncie à impiedade, o pecado. Essa graça de Deus está apelando para que a gente viva diferente. Essa graça de Deus está nos conduzindo à santificação, a sermos feitos filhos de Deus, não por nós mesmos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas pela sua graça, pelo lavar regenerador e purificador do Espírito Santo. Permita que o Espírito Santo trabalhe em sua vida e que você possa sondar e deixar que o Espírito sonde seu coração, para você ver se você realmente está em Cristo. Cuidado para você não confiar numa visão distorcida de Deus, que enfatiza, super enfatiza um determinado aspecto e deixa Deus adocicado.
um Deus complacente, um Deus conivente com o mal, porque Deus não é assim, Ele é justo, e a sua ira se manifesta contra toda impiedade e injustiça praticadas pelos homens. Que Deus nos livre de uma visão distorcida de Deus, que faz com que nós nos acomodemos ao pecado. Paulo não tinha uma visão distorcida de Deus, por isso ele dizia: rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Vamos orar, falemos com Deus, e que o Senhor te abençoe grandemente nesta noite. Que essa seja uma noite de revelação, porque o Evangelho é perfume. Nós somos para com Deus um bom perfume. Um bom perfume é como uma luz que é acendida numa caverna cheia de trevas, mas também pode se transformar em cheiro de morte para os que rejeitam o perfume, em trevas eternas para os que rejeitam a luz. A palavra de Deus não deixa dúvida. Se a salvação fosse um mero caso de fé dissociada de atitude, fé dissociada de vida, por que é que Jesus Cristo deixou ir embora aquele jovem rico? Para pensar comigo. A pergunta dele foi clara: o que é que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? A pergunta dele não foi outra, a não ser perguntando para Cristo, para o Senhor mais gracioso e tremendo e amoroso do mundo: o que é que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Cristo não disse para ele: creia somente, e está tudo resolvido. Cristo identificou que dentro daquele coração havia um apego às coisas materiais, que havia uma cobiça e uma ganância, e ele atacou a ferida, pôs o dedo na ferida, e aquele homem, depois desse encontro com Cristo, retira-se triste, volta as costas para Cristo, porque amava mais o mundo do que o Senhor. Jesus ficou triste, porque Cristo não tem prazer algum na perdição das pessoas, mas Ele não aliviou, Ele não passou a mão na cabeça, Ele não diminuiu as suas exigências. Aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Aquele que quiser vir após mim tem que tomar algumas atitudes que implicam arrependimento, fé, novo nascimento, uma nova criatura. Que Deus abençoe vocês. Eu não vou pedir desculpa por ter sido duro. Não vou pedir desculpa. E se você tem algo a me dizer, por favor, me procure depois. Se você não entendeu algo, por favor, me procure. Se você quer compreender melhor esse assunto, por favor, me procure para a gente conversar. Jesus não veio para condenar, veio para salvar, mas a condenação está aí. A luz se manifesta no meio das trevas. As pessoas que gostam das trevas estão condenadas. Veio para salvar, mas não nos salvar no pecado, nos salvar do poder, do domínio do pecado. Leia Romanos capítulo 6. Leia Romanos capítulo 6. Por favor. Para a salvação da tua alma é que está em jogo. É você e Deus que precisam se acertar. Ou se já está certo, que bom, né? Mas se há o que acertar, precisamos. Porque o ramo que estando em mim não produzir o devido fruto é cortado e lançado fora, concorda? Lembra da primeira, João capítulo 15? Se está nele, tem que produzir fruto. Se não produz fruto,
está a ponto de ser cortado e lançado fora. Tem mais. Os mortos, eu estou meio morninho na igreja, não estou frio não, de vez em quando tem até uns arrepios, né? Pode cantar, pode pular, pode dançar, pode um montão de coisa, mas é você uma nova criatura, feita à imagem e semelhança de Deus, está no caminho da salvação, que não implica impecabilidade, porque pecamos. Essas coisas vos escrevo para que não pequeis, diz o apóstolo João. Mas se pecar, temos um advogado. Se andarmos na luz como Cristo está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Estamos andando na luz, estamos em Cristo, podemos incorrer em erros, mas o sangue de Jesus nos purifica. A gente confessa, a gente não convive numa boa com o pecado, a gente chora, a gente se arrepende, a gente se ergue, a gente se levanta pelo amor, pelo poder de Deus, segue a nossa caminhada, mas não nos conformamos com o pecado, não nos conformamos com esse mundo, não admitimos vivermos como vivíamos outrora, porque a graça de Deus se manifestou salvadora. Aleluia. Na acepção da palavra salvadora, nos salvou do poder do diabo, nos salvou do poder do maligno, nos salvou do poder do pecado, nos salvou das atrações, do fascínio e de uma alma rendida aos príncipes, aos dominadores do tempo presente, que operam nos filhos da iniquidade, dos quais nós não fazemos mais parte, porque Cristo nos tirou do império, do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, e nós o chamamos de Senhor, e não da boca para fora, nós o confessamos como Senhor, pelo Espírito reconhecemos o seu senhorio e procuramos andar em obediência ao Senhor, porque aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Amar a Deus da boca para fora, há uma grande multidão. Dizer que crê em Deus da boca para fora, então todos quase seriam salvos. Meus irmãos, é necessário nascer de novo, ser uma nova criatura, ser dominado, governado, guiado pelo Espírito de Deus, porque os filhos de Deus não andam segundo a carne, Romanos capítulo 8, porque os filhos de Deus têm o testemunho do Espírito dentro de si, porque os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus, e não dão ocasião à carne. Gálatas 5, mortificam os filhos de Deus as obras da carne e dão lugar ao Espírito, porque nasceram pelo Espírito e andam e são guiados pelo Espírito de Deus. Eu não vou perdoar, eu não vou... Quem é que você está obedecendo? Quem é que te comanda? Chamamos Jesus de Senhor, porque me chamais Senhor, Senhor, se não fazeis o que vos mando. Já ouviram isso? É uma frase nova, eu acabei de inventar? Não. Quem é que disse isso? Jesus. Porque me chamais Senhor, Senhor, se não fazeis o que vos mandou. E ponto final. Tá bom? Não ouvi nem muito amém. Amém. Estão assimilando o golpe, hein? Peso da palavra do Senhor. Lembra do Antigo Testamento? Peso da palavra de Deus. Peso da palavra de Deus. Uma vida cristã é uma vida no Espírito, que é alegria, os frutos do Espírito: alegria, paz, longanimidade, bondade, benignidade, tudo que é bom, puro, perfeito, boa fama, ocupando a nossa mente, a gente sendo guiado, a gente promotor da verdade, promotor da justiça, promotor do bem. Deus nos abençoe a todos. Coloquemos-nos em pé. Quero orar por você, pedir que Deus, com muito carinho, e te comunique aquilo que eu não fui capaz de falar propriamente, apropriadamente, que o Senhor complete na tua vida pelo Espírito. Querido Deus e Pai, na tua santa palavra nós temos
ó Deus, nos debruçado nesses últimos instantes, procurando realmente entender, procurando realmente ouvir o que o Senhor, pelo Espírito, comunicou através do apóstolo Paulo e de Jesus e do apóstolo João e outros textos que foram aqui mencionados. Senhor, dá-nos cada vez mais clareza disso, porque nós não queremos estar de maneira alguma enganados, para o bem das nossas próprias almas, da nossa salvação. Ah, mas o que será de outros? Alguém pode pensar. O que será de meu parente ou que já até faleceu e não estava nessa condição? Bem, Senhor, tudo está nas tuas mãos. Não nos compete ficar especulando. Ajuda-nos, ó Deus, a olharmos para nós mesmos e nós que temos tido contato com esta luz maravilhosa do Teu Evangelho, que nós possamos corresponder a ela. Pedimos a Tua ajuda. Pedimos, Senhor, aumenta-nos a fé, fortalece-nos, Senhor, ajuda-nos a viver em novidade de vida, andar-nos de modo digno do Evangelho. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos renunciando dia após dia, nos despojando do velho homem e nos revestindo, ó Deus, do Senhor, pelo Teu Espírito. Ajuda-nos, ó Pai. Abençoa. Abençoa aqueles que estão em dúvida. Abençoa aqueles que estão confusos. Abençoa aqueles que estão entristecidos. Aqueles que estão, ó Deus, se sentindo mal nesta hora. Que se há isso possa ser aquela tristeza segundo Deus que nos leva a arrependimento e produz um fruto de alegria perene. Amém. Ajuda, Senhor. Ajuda a sairmos daqui com mais direcionamento, clareza, com mais apego à Tua palavra, ó Senhor, para Te buscarmos, para Te adorarmos em espírito e verdade. Tu buscas adoradores que Te adorem em espírito e verdade, pessoas que Te amem acima de todas as coisas. Ó, ajuda-nos a nos encontrarmos entre aqueles que foram capazes de abdicar de uma série de coisas que descobriram serem empecilhos, entraves para esse caminhar contigo. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, porque a nossa vida é muito passageira, porque nós não temos certeza sequer de um dia mais de existência. Ajuda-nos, Senhor, para que o nosso coração possa estar sensível à Tua voz. Se nós hoje estamos ouvindo, ó Deus, a voz e o Teu Espírito, que nós não venhamos a endurecer os nossos corações, que nós possamos dar ouvidos à Tua voz, as advertências das cartas do Apocalipse, as advertências dos apóstolos em todas as epístolas, as advertências de Cristo em toda a palavra, em toda a fé, em toda a comunicação de vida, e tudo aquilo que o Senhor, pelo Espírito, deseja nos fazer. Ajuda-nos a entender, Senhor, que a salvação é um produto gratuito que vem do céu, que se manifesta, mas que tem como propósito a nossa redenção, a nossa regeneração. Sermos feitos filhos de Deus. Abençoa-nos, abençoa-nos também fisicamente, cura os enfermos, Senhor, nós te pedimos. Abençoa-nos também emocionalmente, tanta gente ferida pela vida, machucada, foram vitimados por uma série de injustiças e coisas e traumas da vida, da existência. Senhor, Tu és tão misericordioso, tão compassivo. Cura, toca nessas feridas também, e ó Deus, que essas pessoas possam se erguer, às vezes do charco de lodo, de mágoas, de ressentimentos, de entraves, de depressão, de tristeza, quando não vem uma luz no fim do túnel, possam se erguer, possam se levantar com a ajuda do Senhor. Abençoa as famílias, abençoa os jovens, as crianças, guarda-nos e livra-nos de todos os males, Senhor bendito. Em nome do Senhor Jesus eu oro, peço e também agradeço. Amém e amém.